noite. Fala, queridinhos! Tá na hora de mais uma revisão importantíssima quanto à introdução ao estudo da célula. Estão preparadíssimos para a gente rever todos os conceitos importantes que a gente trabalhou em aula? Pois é! Primeiro, nós comentamos sobre um histórico da visão celular. Esse histórico começou lá com Robert Hooke, em que viu pela primeira vez conjuntos celulares num microscópio bastante rudimentar. E as cavidades que ele via nesse microscópio, ele chamava de cavidades, em inglês, cell, ou seja, células, cunhou o nome dessa unidade vital para qualquer ser vivo, que até então ninguém sabia. Anton van Leeuwenhoek, esse foi o cara que começou com um microscópio aprimorado para enxergar fluxo sanguíneo, para entender um pouquinho sobre artérias e visualizar algumas estruturas um pouco mais específicas com esse seu microscópio, que era obviamente mais específico. Logo em seguida veio Matthias Schleiden, que percebeu que essas células estavam presentes em todos os vegetais, em todas as plantinhas, cunhando, portanto, a definição de que todo vegetal possui estruturas celulares, sendo uma definição bastante importante, portanto, para todas as plantas. Mas não foi só para as plantas. Logo em seguida, Theodor Schwann, ele começou a perceber que os animais também possuem células, todos eles, e também conseguiu cunhar, portanto, esse termo de que todo animal é celular, é proveniente, ele é composto por células. E aí chegou meu queridinho Rudolf Virchow, ou Virchow. Virchow, esse Rudolf aqui, ele estabeleceu uma regra muito importante, que todas as células são provenientes de outras celulinhas. E, portanto, se essas células vêm de outras células, ele estabelece que células animais e vegetais compõem todos esses organismos. Essas três definições meio que unidas e estabelecidas para todos os seres vivos conhecidos do planeta propõem o que a gente chama de teoria celular. Todo ser vivo é composto por células e essas células são sempre provenientes de outras. Essa teoria celular fundamenta não só e, portanto, a reprodução celular, que envolve mitose, meiose e divisão, mas também envolve, portanto, essa composição de qualquer ser vivo. E define que, assim, toda célula é formadora dos seres vivos e é uma unidade viva de qualquer ser vivo. Beleza? A gente viu também ao longo das aulinhas que a gente tinha três tipos básicos de célula. A célula procarionte. 2, a célula eucarionte vegetal. E 3, a célula eucarionte animal. Para você que ficou meio confuso, viu um monte de organelas, inclusive as organelas que a gente está mostrando aqui, não se esqueça que essas aulas e as organelas quanto às suas funções específicas vão ser detalhadas em módulos específicos. A célula procarionte era interessante porque ela tinha unidades de um padrão celular, ou seja, que qualquer célula de qualquer organismo apresenta certas estruturas. Estas são, em laranja, um envoltório mais interno, esta linha interna, membrana plasmática, função de seletividade. Também é encontrado na célula vegetal e é o envoltório único da célula animal. Dentro de cada uma dessas células, a gente encontra o citoplasma, o líquido, ou pelo menos o catarrão da célula, que é onde estão imersos as organelas. Temos os pontinhos brancos também encontrados em todas as células, que são os ribossomos, responsáveis por sintetizar proteínas. E nós temos esse novelinho de lã, que pode ou não estar protegido, e esse novelinho de lã é o que define o material genético. Material genético, portanto, que carrega as funções e as características de cada indivíduo e que são hereditárias, podem ser passadas de um indivíduo a outro. No entanto, existem algumas estruturas específicas de cada um desses tipos celulares. Por exemplo, a célula procarionte apresenta, assim como a célula vegetal, a presença de parede celular, uma estrutura rígida que confere proteção e sustentação, coisa que a gente não encontra na célula animal. Mas uma coisa que existe na célula animal e na vegetal e que não existe na procarionte é o que define o nome dos grupos. Eucarionte, cário, núcleo, eu, verdadeiro. Cário, núcleo, pró, antes.
Aqui nesses dois organismos nós temos uma carioteca, uma membrana envolvendo o material genético e também envolvendo essas bolinhas laranjas, que são as regiões do nucleolo. Nucleolo é esse responsável por fazer RNA do tipo ribossômico, que formará os ribossomos. Na célula vegetal e na animal, a gente encontra outras semelhanças. Por exemplo, em amarelo, complexo de Golgi, responsável por formar lisossomos. No caso da célula animal, estruturas essas que fazem digestão celular e que não apresentam-se na célula vegetal. E os Golgis também têm a função de fazer secreção celular, a eliminação de compostos úteis para fora da célula para encaminhá-los para outra região. Nós temos próximo ao núcleo os retículos endoplasmáticos. O que tem ribossomos em sua estrutura? Retículo endoplasmático rugoso. Faz síntese e transporte de substâncias, além de síntese de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, sem ribossomos, não faz a síntese de proteínas. Portanto, a rugosidade desses dois são justamente os ribossomos acoplados. Nós temos essas celulinhas vermelhinhas aqui, que são as conhecidas como mitocôndrias. Mitocôndrias essas que fazem respiração celular, gerando ATP, energia. E no caso desta grande vesícula azul, a gente está falando do vacúolo, que só é encontrado em vegetal. Faz osmorregulação em uma célula de planta. Assim como os cloroplastos, organelas também presentes somente na célula vegetal e que realizam fotossíntese. Já a célula animal, além dos lisossomos que fazem digestão celular, elas também possuem centríolos. Centríolos esses são orgânulos ou organelinhas formados por microtúbulos e que têm a função na divisão celular, formando fusos importantes para a separação de cromossomos e, portanto, do material genético. Estes três tipos celulares podem ter algumas alterações se a gente for ver outros organismos, por exemplo, fungos, por exemplo, protozoários, mas o padrão celular é encontrado por procariontes, eucariontes animal e vegetal e, portanto, definindo o estudo de qualquer célula que você conhece. Tudo bem, galerinha? Espero que tenha entendido essa rápida revisão dos principais conteúdos que vimos ao longo das aulas. Se não entendeu, volta lá, relembre esse conteúdo e seja sempre preparado. Estaremos aqui para te ajudar, beleza? Um abraço e tchau, tchau.